Estamos no ar, aqui na TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET, transmitindo uma entrevista ao vivo pelo nosso canal aqui do YouTube. Depois do encerramento dessa entrevista, esse programa vai ser transmitido na grade de programação do canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. Você pode nos acompanhar no www.tvcomunitaria.rio, após entrar na grade de programação. Eu estou aqui com o professor José Carlos de Assis, economista, jornalista, escritor de mais de 20 livros, preocupados com a situação econômica do país e uma situação política. Nós estamos na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2018. E o professor já vem discutindo e desenvolvendo um plano de emergência contra o desemprego para a criação de milhões de empregos, que hoje já chega os desempregados à casa de quase 15 milhões, além de uma quantidade bem parecida a essa de as pessoas desalentadas que não procuram mais emprego. Então, o professor tem um plano que pode ser discutido e vai ser discutido ainda nessas eleições para a gente mudar esse quadro político e econômico e eleitoral e fazer com que a democracia possa vencer nesse quadro de trevas que está aí às portas nas eleições de 2018. Professor José Carlos, eu queria agradecer a sua presença aqui. Nós estamos na sede da TV Comunitária aqui na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, e o professor vai falar sobre esse plano. Professor José Carlos de Assis, o que representa esse plano emergencial contra o desemprego? Não é meramente um programa contra o desemprego. É um programa de promoção do pleno emprego. Isso significa que, na medida que esse programa avançar, todas as pessoas, homens e mulheres, aptos e dispostos a trabalhar, encontram ocupação remunerada no mercado de trabalho. Pode-se dizer que isso é uma utopia. Não tem nada a ver com utopia. Isso aconteceu no mundo. Aconteceu no pós-guerra em todos os países, praticamente, da Europa Ocidental. Aconteceu nos Estados Unidos, que tinha uma política de pleno emprego formalizada em lei. Na Europa, as leis de pleno emprego e de promoção do trabalho, elas ocorreram ao longo de todos os anos e todas as décadas, de 45 até 71. Isso apenas foi revertido na década de 70, no fim da década de 70, quando houve o crescimento do neoliberalismo na Europa e no mundo. Os neoliberais são contra o pleno emprego, porque eles são a favor de desempregar. Com o desemprego, você facilita a queda do salário. E caindo o salário, você facilita o aumento da taxa de juros. Os que não querem uma política de pleno emprego são basicamente aqueles que querem escravizar mais o trabalho. E é essa política de pleno emprego que a gente acha que é possível ser implementada no Brasil imediatamente depois da eleição do presidente da República. O nosso presidente, Fernando Haddad. Estou até confundindo aqui, porque eu estou com o pensamento fixo no risco para o emprego que representa o Bolsonaro. A política defendida por Bolsonaro, a política defendida pelo Paulo Guedes, que é seu principal assessor econômico, é a política do desemprego. Ele não falou nessa campanha nenhuma vez em promoção do pleno emprego ou em promoção do emprego. Na verdade, a única coisa que eles falam na área de economia é vender 800 bilhões de dólares às estatais brasileiras, ferindo a soberania nacional e desempregando dezenas, centenas de milhares de pessoas. Esse é o grande programa que eles têm para atacar, supostamente, o desemprego.
não, na verdade, não vão atacar nada, na verdade, simplesmente vão promover uma taxa de desemprego ainda pior que os atuais 13%. Na verdade, não são 13%, são 27%, quando você considera os subempregados, e é uma taxa tão estúpida, tão grande, é uma taxa que, quando você traduz isso em sofrimento humano, é um absurdo. É só imaginar o pai de família, desempregado, saindo de casa de manhã, né, olhando para a mulher com aquela cara de expectativa, indo para a rua, percorrendo fábricas, percorrendo jornais, e nem tem muito taxa tem muito classificado de emprego mais, né? Uma coisa que tinha antigamente, mas agora o cara vai ser obrigado a sair pela rua para caçar emprego, e aí volta de noite com total desânimo, não tem comida, ou tem comida dada pelos vizinhos, quando os vizinhos também não estão desempregados. Isso é uma tragédia nacional. Essa tragédia nacional tem que ser revertida. E a forma de reverter essa tragédia nacional é o Haddad. Não tem outra. O Bolsonaro não vai entrar nessa onda. A onda dele é a onda do ódio. É outro capítulo, né, na história política brasileira. Agora, professor José Carlos de Assis, você já demonstrou que o programa do candidato das trevas é um programa neoliberal extremista que vai destruir ainda mais a soberania e o emprego no Brasil. A solução do pleno emprego, ela tem que vertentes principais? A vertente principal é a seguinte: o Brasil está completamente dividido. Nós temos que reconstituir a unidade nacional, pelo menos aqueles homens e mulheres de boa vontade. Portanto, nós temos que lançar a ideia de um pacto nacional. Mas é um pacto não de palavras, não simplesmente de atitudes. É um pacto real, é um pacto ancorado numa política de pleno emprego. Isso que é importante, quer dizer, o pleno emprego é o instrumento de um pacto social. Porque ninguém vai fazer pacto em cima da miséria, em cima do desemprego. Ninguém aceita, né? Simplesmente o país vai continuar dividido. Então, a construção de um grande pacto nacional é fundamental, mas também esse pacto nacional não pode ser um pacto em palavras, como eu disse, né? Tem que ser um pacto baseado na própria política de pleno emprego. Agora, professor, a política de pleno emprego, ela se dá em cima de que ponto? Que questões têm que ser feitas? O governo tem condições de ter despesas para construir esse plano de emergência de emprego? A política de pleno emprego se baseia fundamentalmente na expansão do gasto público. O gasto público cria emprego, diretamente e indiretamente. Então, temos que ter isso em conta. E não adianta dizer que vai causar inflação, porque não tem nada com inflação. A economia brasileira está em recessão, em depressão, de 8% acumulado em 3, 4 anos, né? E, portanto, tem folga suficiente para aumentar o déficit público. E observa o seguinte: por que o déficit público é essencial para você fazer uma política de pleno emprego? Porque, basicamente, você tem que atender às necessidades da economia na direção do crescimento. Você não consegue fazer isso com orçamento equilibrado. Tem que fazer com orçamento deficitário, né? O déficit orçamentário é, como eu disse, fundamental para a promoção de uma política de pleno emprego. Professor, o senhor levantou aí uma questão que é um certo tabu, né, nessa sociedade neoliberal. Você dizer que vai ter que aumentar as despesas do governo é um tabu aí para esses neoliberais, e inclusive para essa mídia que perdeu a noção da realidade econômica. Você tinha me dito que essa política do governo expandir as despesas, mesmo sem ter ainda no caixa isso, é uma política correta, isso já foi aplicado em outros países, e você se referenciou aos trabalhadores, que os trabalhadores não teriam como ter bens em casa, bens duráveis, geladeira, televisão e outros bens, carro, etc., se eles não tivessem uma política
corajosa de gastar além do que eles têm, pedir emprestado e etc. Você podia, então, explicar para as pessoas como seria essa expansão das despesas do governo? Olha, qualquer família brasileira sabe perfeitamente que quando precisa de comprar um equipamento doméstico, ela pode buscar crédito. O crédito é fundamental no funcionamento da economia. Por que o Estado não pode ter crédito? O Estado tem um ativo gigantesco. Ele pode perfeitamente ter crédito. Além disso, ele emite moeda, ele emite dívida, sem problema nenhum. Essa aversão ao crédito público, ela, na verdade, vem dos banqueiros e dos financistas. Por quê? Uma política de pleno emprego, na medida que você expande o gasto público, a taxa de juros cai. Quando a taxa de juros cai, prejudica o banqueiro. E ele não quer exatamente isso. No mundo inteiro, o sistema bancário é contra o déficit público. No mundo inteiro, o sistema bancário luta para forçar as economias a ficarem numa situação de recessão e de depressão para aumentar as taxas de juros. Já é o momento de virar isso. Temos que virar isso. Isso, como você disse, Moisés, é realmente um tabu, mas um tabu falso. Não tem nenhum sentido isso. Né? O gasto público é fundamental para você expandir os investimentos, para gastar mais em segurança, gastar mais em saúde, gastar mais em habitação, gastar mais em educação. Isso é fundamental. Agora, professor, a gente sabe da experiência dos Estados Unidos na década de 30, né, com o presidente Roosevelt, que exatamente aplicou essa política. Agora, nós não precisamos de ir lá em 1930 para comprovar essa sua tese, porque agora, na crise de 2008, você viu isso sendo aplicado, o Estado investindo fortemente na economia, comprando, inclusive, empresas. O problema é que depois ele devolveu as empresas e tal, etc. Mas, quer dizer, há uma experiência objetiva da civilização no sentido de fazer a economia girar com o aumento dos gastos públicos. Justamente a experiência norte-americana. Porque os norte-americanos aplicam a si mesmos políticas que eles não exportam, porque as políticas deles são exportadas pelos banqueiros, enquanto os industriais fazem as políticas locais, né, nacionais americanas. Vou te dar um exemplo. Houve a grande crise de 2008 e 2009. Em 2009, o PIB americano era da ordem de 17 trilhões de dólares. Em 2009, o presidente Obama fez um déficit de 1 trilhão 500 bilhões de dólares para reanimar a economia e o emprego. No ano seguinte, mais 1,4 trilhões de dólares. No ano seguinte, 1 trilhão 300 bilhões de dólares. No ano seguinte, 1 trilhão 200 bilhões de dólares. No ano seguinte, 1 trilhão 300 bilhões 100 bilhões de dólares. E, finalmente, no ano seguinte, 2014, 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares de déficit da economia americana. Então, eles ajudaram os banqueiros, mas ajudaram também a economia real. Essa que é a verdade. E fizeram isso, sobretudo, atendendo à necessidade de combater o desemprego, que, ao contrário da elite brasileira, ao contrário da classe dominante brasileira, a classe dominante americana sabe que desemprego elevado cria instabilidade social e política. Portanto, eles não gostam de desemprego elevado. É verdade que eles acabaram com a ideia com a lei do pleno emprego. Eles fizeram a lei do pleno emprego do pós-guerra. Quando chegou, acho que na época do Clinton, acabaram com a lei do pleno emprego e a lei virou lei do emprego máximo. Isso era uma forma de escapar da obrigação constitucional de promover políticas de pleno emprego, que são as políticas necessárias. Então, professor, aí pelas suas contas, aí se a minha conta está correta, que foi tudo de cabeça aqui, isso chegou a quase 8 trilhões de dólares, certo? Ou parecido com isso, essas contas anualmente se tendo mais de 1 trilhão de dólares de déficit, certo?
e ninguém ficou escandalizado nos Estados Unidos por uma política que vai ajudar a economia norte-americana. É claro que ajudando a economia ajuda os trabalhadores e ajuda também os patrões, e não, enquanto não tiver patrão, e não se sabe se eles vão acabar um dia, não adianta ficar com onda sobre os patrões, certo? Agora, você está dizendo que existe uma solução objetiva de enfrentar essa realidade que está colocada no Brasil, que o governo Temer gerou aí 13, 14, 15 milhões de desempregados, além de um tanto desse que já não procura mais emprego e, portanto, não entra nas estatísticas. Você está preocupado para que esse resultado das eleições não leve o país, certo, a apoiar um candidato que representa a destruição ainda maior, ter um governo muito pior do ponto de vista do emprego do que o do Temer? É verdade. E aí é o seguinte, voltando um pouco, é o seguinte, nós tivemos uma política próxima do pleno emprego no Brasil, né, em 2009, 2010. Quando a equipe brasileira que foi a Washington acompanhar o programa, a reunião do G20, quando a equipe voltou, estava nela o Luciano Coutinho, e eu, na época, estava no BNDES, como assessor da presidência do BNDES. E eu lembro do Luciano dizer o seguinte, olha, a recomendação lá, ou seja, dos Estados Unidos, é meter o pé no acelerador, ampliar o gasto público. E foi o que fizemos. O governo Lula pegou 200 bilhões de reais, passou para o BNDES deficitariamente, e o BNDES expandiu o investimento nas empresas, quer dizer, expandiu o financiamento das empresas, e nós passamos bem ao largo da recessão e da depressão, que era o risco que a gente corria. Né? Essa política, infelizmente, parou depois. Não sei por que cargas d'água, o Manteiga, o que tinha sucedido o Palocci, é tudo do mesmo tipo de economista. O Palocci nem economista é, por sinal. Então, eles resolveram fazer uma trancada na economia, né? Em vez de manter essa política de expansão do investimento público, financiado pelo BNDES, pelo Tesouro, né, e aplicado pelo BNDES, até zerar completamente o desemprego. Né? Poderia ter feito isso, não fez. Mas, de qualquer forma, o desemprego na época do Lula foi muito baixo. Né? Chegou a 4%, 3%, que é uma taxa próxima do que a gente chama de desemprego friccional, quer dizer, o desemprego de pessoas que estão simplesmente mudando de emprego, mudando de um lugar para outro, ou então simplesmente esperando alguma oportunidade para se empregar. Né? Mas não porque estejam sem encontrar emprego. Então, professor, o senhor já mostrou aqui nessa entrevista que primeiro tem que quebrar o tabu de que o governo não pode gastar mais do que os impostos que se arrecadam naquele ano. Porque nós sabemos, como as famílias fazem, que nós não podemos trabalhar só com o salário do mês. Nós sabemos que durante um ano a gente pega o salário, multiplica por 12 e soma ainda o 13º salário, soma 1/3 das férias, pode somar 2 anos seguidos e tal. Se você quiser, por exemplo, comprar uma casa. Para você comprar uma casa, você tem que fazer prestações de 15 anos, certo? E alguns até de mais, 20 anos, etc. Então, isso o senhor já explicou. Então, o tabu de que não pode gastar mais do que arrecada é um troço que interessa apenas àqueles que não estão envolvidos com a produção, que são os banqueiros, que querem que sobe dinheiro do orçamento para pagar os seus juros escorchantes. Agora, nós temos que saber o seguinte, como aplicar esse dinheiro? Aonde vai se aplicar esse dinheiro para criar os empregos e poder livrar a população de um desemprego que traz desalento, traz fome, traz problema de discórdia nas famílias e tal. A pacificação do Brasil passa por uma melhoria substancial do emprego e do clima da sociedade, que no governo Bolsonaro seria um clima de disputa, de violência, de desavença, de guerra, etc. E tal. E o senhor está sugerindo criar um plano de criação de emprego de forma ampla e inusitada, no sentido de criar paz social e fazer o Brasil evoluir para o desenvolvimento. Aonde seria aplicado esse plano? Explica isso para a gente. Olha, esse plano é
propriamente o que a gente chama de política de pleno emprego, né? Que é basicamente o seguinte: ampliar o gasto público empresarial, quer dizer, no nosso caso, ampliar os investimentos na Petrobras, os investimentos na Eletrobras, o investimento em outras empresas públicas básicas, né? Nuclebras, essas outras, né? E ampliar o crédito para o setor privado, é importante. Não é recomendável aumentar tributos, mas você pode, excepcionalmente, ativar a CID, que é a contribuição para... É uma contribuição feita para, originalmente, financiar a infraestrutura logística do Brasil. Os governos sempre se apropriaram dessa CID para fazer superávit primário, portanto, estrangulando a nossa infraestrutura econômica. Num certo sentido, talvez valha a pena você ativar a CID, apenas a CID como tributo, para você financiar a infraestrutura logística brasileira, né? Eu acho que, né, outros investimentos essenciais, né, que a gente tem que fazer na área industrial, né, ciência e tecnologia, outras coisas, mas o programa para valer emergencial e promover o pleno emprego no Brasil chama-se Programa Cidade Cidadã, que é o quê? É um investimento público pesado na eliminação direta de desemprego, vai contratar os desempregados diretamente pelo Estado. Esses desempregados vão trabalhar na urbanização e no saneamento das favelas, nisso criando uma força circular, aquilo que o Haddad até chama, ele coloca a economia para rodar. Quer dizer, você... É um círculo virtuoso. Um círculo virtuoso. E aí você faz o quê? Você investe, o Estado investe, cria emprego, o emprego gera renda, a renda gera mais investimento e tudo começa de novo. Mais investimento, mais renda, mais emprego e assim por diante. Então, vamos explicar aqui direito para as pessoas. Você entendeu o que você está me assistindo agora? O que o professor está dizendo, quero que confirme, eu não sou economista, sou jornalista. Professor, explica isso aí. Você está dizendo o seguinte: hoje tem, sei lá, 15 milhões de desempregados. Vamos dizer, 20 milhões daqueles que já desistiram ou mais. Então é o seguinte: todo mundo vai ter um trabalho. Todo mundo vai ter um salário. Tipo de um salário mínimo, ou um pouco menos, Isso, não sei. Isso, um salário mínimo. Então todo mundo vai receber um salário mínimo de imediato. Basta o tempo para fazer a formalização, né? Trazer o cara, fazer um contrato, etc. e tal, abrir uma conta bancária, uma coisa desse tipo. E botar todo mundo para trabalhar, de forma organizada. Não é distribuir dinheiro, é serviço. O cara tem que prestar um serviço. Vai ser empregado. Empregado e tal, etc. E vai ser empregado para fazer o quê? Nas comunidades, tem alguma coisa para fazer? Tem saneamento básico para fazer? Tem limpeza pública para fazer? Tem creche para desenvolver? Tem necessidade de outras escolas, etc., de criar centros, transformar centros comunitários em escolas reais para as crianças poderem ir fazer creche, etc., etc. Isso seria isso, professor. É claro. A cidade cidadã é dar condições às pessoas de ter uma renda para poder alimentar sua família e as suas despesas básicas. E em contrapartida, fazer um trabalho útil à sociedade. E trabalho que é necessário. Não é porque a gente sabe da questão do Roosevelt, lá em 1930, né? Isso. Que ficou até meio folclórico, que ele fazia o seguinte: manda um pessoal abrir os buracos e manda um pessoal fechar os buracos. É claro que isso é uma maneira fácil de explicar, de que o importante era movimentar a economia. Mas você está dizendo que todo mundo que está desempregado teria um emprego no Estado e o Estado pagaria todo mês um salário mínimo para essas pessoas e, na medida que a economia ia se desenvolver, o contingente todo empregado, porque não teria mais desempregados, todo ele seria oferecido à iniciativa
quando a economia crescer. Quando crescer e vai gerando emprego, essas pessoas vão migrando, deixando a despesa do Estado, o trabalho nas comunidades e iriam trabalhando no mercado normal e tal. E aí você chegava, a economia chegava a um nível tal, e a receita pública teria aumentado a um nível tal, que você, aí sim, pode equilibrar o orçamento público. Só nessa situação, de pleno emprego, é que convém promover o equilíbrio do orçamento público. Isso é que é importantíssimo saber. A gente não está pregando simplesmente gasto indiferenciado do setor público. Não é bem isso. É gasto durante o período de depressão e de recessão. Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, na década de 30. Que foi o que aconteceu na Alemanha, na década de 30. Então, essas duas economias se expandiram violentamente. Só que a economia alemã caminhou para o armamentismo, para a guerra, para não sei o quê. E o Roosevelt caminhou para a paz. E depois até para a guerra também, mas involuntariamente, porque ele foi desafiado pela guerra pelo eixo. Então, eu acho que essa política de pleno emprego é útil, é necessária e, na verdade, ela é indispensável para a economia voltar a crescer. Senão, não voltará a crescer nunca, nunca. Com essa política herdada do Temer, e que é a política do Bolsonaro, que é a política do Paulo Guedes, com essa política é impossível retomar o emprego no Brasil. É impossível. Podem estar certos disso. Né? E a gente tem que ver qual é a extensão disso. Eu estava conversando com o Márcio Kochman, que é um economista espetacular, um dos economistas mais competentes do Brasil, quando eu tinha dito para ele que eu achava que a gente deveria propor o desemprego, o emprego garantido, apenas entre 14 e 21 anos. E ele falou assim, porra, e os velhinhos? Você tem aí gente que está com 50, 60 anos, que não tem nenhuma possibilidade de voltar ao mercado de trabalho normal. Você tem que ter também para eles. Né? Eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que ele tem razão. O plano de emprego é universal. A gente tem que fazer uma política de plano de emprego universal. Né? Foi o que se fez para a área rural indiana, que eu acompanhei, né? E que é o que se fez nos Estados Unidos, aí de forma indireta, pelo investimento público, e não pelo emprego direto do Estado, nos Estados Unidos. Então, e é importante, a gente não falou, porque também não vai dar tempo, estamos encerrando aqui o nosso programa, mas é importante perceber que esse projeto, esse programa de pleno emprego, é um programa que reverte totalmente essa ideia do Estado não ser um elemento impulsionador do desenvolvimento e, inclusive, preocupado com a questão social. Porque nós não podemos deixar a sociedade se esgarçar, certo, no desalento, numa briga entre brasileiros, certo, por falta de emprego e de solução. Porque o Estado, o que é o Estado? Imaginemos um condomínio, certo? Quer dizer, o condomínio é a congregação de pessoas ali de um prédio, de uma vila, etc. e tal. Então, ali tem que haver harmonia para poder gerar aquelas soluções ali que são coletivas, que aqueles habitantes ali precisam resolver. Então, o Estado é a mesma coisa. Não se pode ter a ideia de que o Estado é assim, nós vamos lá arrecadar impostos, mas eu não estou ligando se você tem emprego, se o seu vizinho tem emprego, etc., porque isso vai gerar discórdia social. Então, esse programa de pleno emprego é uma solução que se conecta com as políticas públicas dos governos populares no Brasil e faz uma expansão desse trabalho no sentido de criar paz social, contrário a essa política de brigas, de guerra, que é a candidatura do Bolsonaro. Eu queria agradecer a presença do professor José Carlos de Assis aqui nesse programa ao vivo no YouTube da TV Comunitária, que vai para a nossa grade de programação, e dar a ele mais 1 minuto ou 1 minuto e meio para suas palavras finais. Só para observar uma coisa seguinte, o Estado brasileiro cobrou indevidamente dos Estados mais de 277 bilhões de reais desde 1997. Eu fiz um estudo e cheguei à conclusão de que a dívida dos Estados junto ao governo federal é nula. Não é que ela seja anulável, ela é nula desde a origem. Então, houve já, no começo era 107 bilhões, depois evoluiu para 200, foram pagos
277 bilhões, e depois ainda restam a pagar 497 bilhões. A nossa ideia é o seguinte: tomar de volta do governo federal esses 277 bilhões pagos indevidamente e meter esse dinheiro na política junto com o governo federal, no plano de emprego, né? E no projeto Cidade Cidadã. Muito obrigado, professor José Carlos de Assis, já agradeci. Eu queria agradecer você, a sua paciência em estar acompanhando esse programa ao vivo aqui no canal da TV Comunitária no YouTube, e dizer a você que você pode acompanhar nossa programação no www.tvcomunitariatudojunto.rio. E esse programa estará disponível aí no YouTube para você assistir no momento que você quiser, ou rever, ou indicar para alguém. Muito obrigado por sua audiência. Aqui é o Núcleo de Política e Cidadania da TV Comunitária, Canal 6 da NET, programadora aqui do Rio de Janeiro. Obrigado e boa sorte. Muito obrigado a vocês. Boa sorte também.